A paz do Senhor a todos. Eu queria falar hoje sobre casamento. Sim, porque como esse ministério, o qual está sob minha direção, se chama Ministério Missão Família Cristã, eu hoje quero falar de casamento exatamente porque faz parte de tudo aquilo que nós pregamos em relação a famílias. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, tem alguns versículos muito interessantes sobre o comportamento familiar de marido e mulher. Diz o seguinte, a partir do versículo 4: a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido, e também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes a oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Digo, porém, isto como que por permissão, e não por mandamento. Até aqui. Estes versículos falam de uma coisa muito importante. O casamento, quando ele é firmado, o pastor diz o seguinte, que você vai repetir um juramento perante o Senhor. E esse juramento é um juramento de fidelidade. Eu tenho aqui em minhas mãos uma definição interessante aqui do pastor Osiel Gomes, que diz o seguinte: fidelidade, segundo o dicionário Howais, é a característica do que é fiel, do que demonstra zelo, respeito por alguém ou algo. Lealdade. Logo podemos afirmar que a fidelidade é a característica de quem é leal. A questão é, quando ocorre um casamento e você diz: e te prometo ser fiel na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, todos os dias da minha vida até que a morte nos separe, você não está dizendo isso só para sua mulher ou só para o seu marido. Você está afirmando isso diante de Deus. É um juramento firmado na presença de Deus. E quando você fere esse juramento, você está indo contra Deus. Mas o que é fidelidade? Primeiro, fidelidade é você saber o seguinte: você conhecia a situação do outro quando se casou. Você conhecia exatamente toda a situação que se passava. Não importa se a pessoa ela tinha alguma comorbidade, não importa se a pessoa tinha algum problema financeiro, não importa se a pessoa tinha alguma deficiência qualquer, se fosse de emprego, fosse o que fosse. É necessário respeitar. Por quê? Porque quando você desrespeita isso, você também está desrespeitando a Deus. Sim, porque o seu juramento foi firmado na presença dele. E quando você faz um juramento na presença de Deus, você tem que firmá-lo de todas as formas positivamente. Você não pode ir contra aquilo que você prometeu. Você tem que fazer aquilo que é verdadeiro. Quando a gente lê na carta de Paulo aos Efésios, que há um compromisso muito forte nisto, diz o seguinte, tá? Efésios capítulo 5, a partir do 22 diz: vós mulheres sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai a vossas mulheres,
como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. E isso exige uma reciprocidade. Sim, não é o marido chegar a amar a mulher tratar o marido como quiser. Também não é. Por quê? A palavra sujeição quer dizer estar de acordo com aquilo que o marido diz. Ou seja, a mulher está sujeita ao marido, quer dizer que ela tem que respeitá-lo. Ela tem que respeitar ele, mesmo que ela esteja trabalhando, ele desempregado. Mesmo que ele não esteja bem espiritualmente e ela esteja bem. Se você falha com isso, você peca contra Deus. E você pecando contra Deus, você se torna uma pessoa repreensível. Uma das coisas que as pessoas não entendem é que o maior objetivo de Satanás em relação às famílias é destruí-las. Por quê? Porque se você acha que você pode tudo e o outro não pode nada, isso quer dizer que você está indo contra o cônjuge, seja o marido ou a esposa, não importa. E assim você está indo também contra Deus. E se você está contra Deus, você está fazendo a vontade do diabo. E se você está fazendo a vontade do diabo, você não pode nem sequer se dizer cristão. Uma pessoa cristã obedece aquilo que o Senhor lhe mostra, obedece aquilo que o Senhor fala ao seu coração. Mas se você quer reduzir o cônjuge, seja o marido, seja a esposa, não importa, a uma pessoa que tem que seguir as suas regras e vocês não estão de acordo, aí o engano é seu. Porque para que verdadeiramente isso seja chamado de casamento, tem que estar sempre de acordo. A palavra nos diz para não deixarmos o sol descer sobre nossa ira. Isso quer dizer que toda briga num casamento tem que se encerrar antes de anoitecer. Se a briga acontecer à noite, tem que ser antes de dormir. E tem que haver respeito. E se não houver respeito, é porque você não valoriza aquilo que você firmou diante de Deus. E se você não valoriza isso, você também é uma pessoa que está contra o próprio Deus. Entenda isso e guarde essa palavra no seu coração, porque aquilo que nós temos pregado, nós também temos vivido e temos buscado mostrar isso para as pessoas de forma verdadeira. Minha esposa sabe disso e eu espero que você e sua esposa, ou você e seu marido, também saibam disso e façam aquilo que é agradável a Deus. Detalhe: quando Cristo diz que qualquer que se separar, a não ser por causa de prostituição ou relações sexuais ilícitas, põe a pessoa em adultério e comete adultério. Então isso quer dizer que preste atenção naquilo que você faz. Preste muita atenção, porque o aviso tem sido dado e Deus tem falado e tem mostrado. Se você for uma pessoa que vai julgar porque não concorda com a palavra que Deus dá, isso é um problema seu. A palavra é única, ela não pode ser mudada. E a verdade é essa. A palavra do cristão tem que ser sim, sim, não, não, porque o que passa disso provém do maligno. Então, guarde esta palavra e mude o seu jeito de ver as coisas se você pensa diferente disso.
Se você cumprir isso, glória a Deus, seu casamento é uma bênção. Mas se você pensa diferente disso de qualquer forma, muito cuidado, porque o diabo tem dominado a tua vida e você nem tem percebido. Amém? Fiquem na paz do Senhor.